Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Deus amado, nós nos achegamos a Ti neste momento, para te pedirmos a Tua iluminação, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, que nos é fonte de vida, fonte de luz, mas reconhecemos que não conseguimos entendê-la da forma correta. Por isso, abre nosso entendimento. Tira de nós qualquer tipo de confiança no nosso intelecto, na nossa sabedoria humana, mas que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que essas verdades façam morada em nossa vida e que nós sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu queria começar perguntando algo às crianças da nossa igreja. Vocês já ouviram a frase, mas você não é todo mundo? Será que os pais de vocês já falaram isso para vocês? Você não é todo mundo? Certamente essa é uma frase que nós costumamos ouvir. Talvez quando a gente quer fazer alguma coisa ou quer alguma coisa, a gente diz a eles, olha, mas todo mundo tem, todo mundo está fazendo. E aí eles nos respondem, mas você não é todo mundo. Quando Paulo começa esse texto, ele usa uma frase muito parecida para Tito. Ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém. Isso nos faz olhar para aquilo que vem imediatamente antes. Sobre o que é que Paulo estava falando? Ele estava falando dos falsos mestres. Ele diz que os falsos mestres devem ser calados, porque eles estavam enganando muitas pessoas. Estavam enganando casas inteiras. A igreja do Senhor estava em risco, por isso eles precisavam ser calados. Mas aí ele começa o capítulo 2 dizendo para Tito, mas você não é como eles. Ainda que há muitos que fazem isso, você não é como eles. E o que é que você, Tito, deve fazer? Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Então nós vimos que o objetivo de Paulo ao escrever essa carta a Tito é que ele estabeleça ordem na igreja da ilha de Creta, para que eles sejam edificados, para que a fé deles seja promovida, e eles conheçam mais ao Senhor e vivam a doutrina do Senhor no dia a dia. E para isso eles deveriam estabelecer líderes capacitados, qualificados, e também deveriam combater o falso ensino. Só que nós vimos no último versículo do capítulo 1, que um dos grandes problemas da igreja em Creta é que eles professavam conhecer a Deus, mas a sua vida não mostrava isso. Eles tinham um grande problema sobre aquilo que eles criam e sobre aquilo que eles viviam. Então o que Paulo faz a partir do capítulo 2 é mostrar como é que a doutrina verdadeira corresponde à vida do cristão. Como é que a doutrina verdadeira, o verdadeiro ensino sobre Cristo Jesus, nos leva a viver uma vida santa diante do Senhor. Uma vida justa diante do Senhor, diante da igreja e diante dos homens. E o que ele faz aqui neste capítulo 2 é mostrar para quem a doutrina de Cristo se aplica. Essa doutrina maravilhosa de Cristo Jesus que deve ser defendida, que deve ser ensinada, como é que ela deve ser vivenciada na vida dos cristãos? Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é: para quem é a doutrina de Cristo? Para quem é a doutrina de Cristo? Em primeiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, homens. A doutrina de Cristo é para vocês, homens. Observe que o capítulo 1 começa com essa ordem que Paulo faz a Tito. Ele deveria falar aquilo que convém à sã doutrina.
E a ideia do verbo falar, utilizado por Paulo aqui, é o mais amplo possível. Ele diz que Tito não deveria apenas ensinar no púlpito, mas em todos os momentos da sua vida como pastor daquela igreja. Deveria ensinar por meio da exortação, por meio da instrução, do aconselhamento, do ensino constante, formal e informal. Ele deveria falar dessa sã doutrina para os mais diversos grupos de pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que só há uma verdade de Deus, um evangelho de Cristo Jesus, mas esse evangelho tem aplicações para todas as pessoas da igreja, para todos os tipos de pessoas da igreja. E ele passa a mostrar a partir do versículo 2, como é que o evangelho é vivenciado. Em primeiro lugar pelos homens mais velhos, depois as mulheres mais velhas, depois as jovens recém-casadas, depois os moços, depois o próprio Tito e por fim os servos. Em outras palavras, o que Paulo está falando é: o evangelho é capaz de transformar todas essas pessoas. O mesmo evangelho. É bem verdade que há diversas aplicações, há realidades específicas de cada pessoa, há tentações específicas que as pessoas passam, mas o texto diz que é uma sã doutrina que deve ser pregada para cada um desses grupos. E a partir daqui nós já podemos tirar a primeira lição a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser aplicada em nossa vida. E é isso que nós fazemos no sermão. No momento do sermão, no culto, nós fazemos a exposição do texto, o que é que o texto significa, mas como é que esse texto diz respeito à minha vida e à sua vida. Como é que essas verdades dizem respeito à nossa vida cotidiana. Esse é o meu dever como pastor, aplicar a verdade do evangelho à vida dos irmãos, em primeiro lugar à minha vida, mas também aos irmãos. Só que aqui no púlpito, as aplicações que nós fazemos são aplicações mais genéricas. Eu não conheço a realidade específica de cada irmão, a tentação que cada irmão está passando. Então há também uma responsabilidade em cada um dos irmãos em conhecer a palavra, em estudar as escrituras, conhecer essa doutrina, para verificar como ela se aplica à vida de cada um dos irmãos. A palavra de Deus precisa ser aplicada. Mas isso também nos ensina uma outra questão. A questão de que a palavra de Deus é uma só. Quando nós vimos a igreja, o que é que nós estamos buscando? Tem muitas pessoas que vão em igrejas diferentes porque querem coisas diferentes. Talvez tenha cansado da rotina de determinada igreja e querem agora ir em outra igreja que ofereça alguma coisa diferente. Só que nós não devemos buscar coisas diferentes. Nós buscamos uma mesma doutrina. Muitas igrejas por aí querem atrair as pessoas de diversas formas, que não pregando a palavra de Deus. Só que essas coisas que atraem as pessoas em determinados momentos, não atraem mais depois. Eles têm que fazer agora outras coisas para atrair as pessoas. E depois outras coisas. Inventar uma coisa em um determinado ano, em outro ano tem que fazer outra coisa, para que as pessoas sejam mantidas, entretidas, por assim dizer. Mas nós devemos buscar aquela que é a única e verdadeira palavra, porque a palavra de Deus é relevante por si só. Ela é relevante para toda a nossa vida, para todos nós, para todos os momentos da nossa vida, e tem uma aplicação específica para cada um de nós. E Paulo começa mostrando como isso acontece na vida dos homens mais velhos, os homens mais maduros. No versículo 2 ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aqui ele está falando com os homens, ele usa aqui o termo idosos, mas a ideia seria todos aqueles que são mais maduros. Em outras palavras, seriam todos aqueles nomes potenciais para serem presbíteros que nós vimos no capítulo 1. Ele dá aqui algumas descrições gerais sobre como eles deveriam ser, mas o que ele está querendo mostrar é como os homens na igreja devem se portar. Como os homens na igreja devem mostrar maturidade. E ele fala sobre dois aspectos aqui. O primeiro é sobre as virtudes morais, e depois ele fala sobre as virtudes espirituais. E a primeira virtude moral que ele apresenta é que os homens devem ser temperantes. Os homens devem ser sóbrios. Essa palavra traz a ideia de ser autocontrolado, de saber se portar, ter domínio próprio. Isso já foi falado também quando falou aos presbíteros, só que agora ele traz mais uma vez essa ideia. Os homens precisam ser temperantes. Precisam ter sabedoria nas coisas que acontecem. Não podem ser viciosos, nem para um extremo, nem para o outro, mas devem viver de forma temperante nas situações da sua vida. Ele diz também que eles devem ser respeitáveis, e a ideia da palavra respeitáveis aqui traz a ideia de alguém que é reconhecido pelos outros como alguém reverente, como alguém sério, alguém que tem um caráter exemplar, uma conduta honrada. É um homem que nós diríamos de verdade, um homem de verdade, um homem honrado, que tem um bom nome. Também devem ser sensatos.
E a palavra sensato aqui traz a mesma ideia da palavra temperante, é como se eles fossem sinônimos. Deve ser alguém sóbrio no seu julgamento, que observa as situações difíceis da sua vida, momentos em que ele deve tomar decisões, e ele toma decisões de forma prudente, de forma criteriosa, de forma sensata. E a razão disso é que, na sociedade de Creta, havia diversas formas de dissolução. As pessoas viviam entregues aos vícios, ao vinho, à prostituição. Mas quanto aos homens da igreja, eles deveriam ser temperantes e sensatos. E se nós prestarmos bem atenção ao longo de todo o texto, essa ideia de ser prudente aparece mais de uma vez. Ela aparece aqui no texto que nós lemos 2 vezes, temperantes e sensatos. Só que observem o versículo 5. Ele diz que as mulheres mais novas também deveriam ser sensatas. No versículo 6, ele diz que os moços deveriam ser criteriosos. A ideia aqui é a mesma, alguém que tem critério no seu julgar. E lá no verso 4, ele não aparece como um substantivo, mas como um verbo, quando o texto diz que as mulheres devem instruir as jovens recém-casadas. A palavra, na língua original em que Paulo escreveu, é a mesma utilizada nos outros contextos. É como se ele dissesse: as mulheres mais velhas têm que fazer com que as mais novas sejam prudentes, sejam sensatas, sejam autocontroladas e temperantes. A razão disso é que todo cristão é chamado para ter uma mente prudente, uma mente sadia, que reconhece as decisões difíceis que precisam ser tomadas, mas que toma essas decisões de forma sensata, de forma sábia. Essa é a sabedoria das Escrituras. Seria muito fácil para Paulo ser simplesmente proibitivo nesse texto. Ele poderia falar: olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, deve fazer outra coisa. Só que ele diz que a vida cristã envolve muitas vezes dilemas morais que devem ser decididos. Nós vimos um pouco disso no estudo passado, também no sermão passado. Nós vimos que os falsos mestres tinham esse costume de dizer: olha, você não pode comer determinado tipo de comida, você não pode beber determinado tipo de bebida, você deve se abster do casamento. Há outros textos que Paulo mostra que esses falsos mestres ensinavam coisas dessa forma. Quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, ele diz que havia algumas pessoas na igreja que diziam que um homem não poderia tocar numa mulher, só porque existem pecados de teor sexual. Só que Paulo diz: nós não devemos ser exagerados como esses falsos mestres. Não é porque as pessoas abusam de determinadas coisas que Deus criou, que nós devemos nos abster completamente delas. Pelo contrário, devemos ser prudentes. Nem no extremo do excesso, nem no extremo da falta. Devemos ser prudentes. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos autores seculares, autores pagãos, como por exemplo Aristóteles, quando ele escreve sobre a ética, ele diz que a virtude consiste na mediana, no meio termo entre 2 extremos. Com isso, ele não está querendo dizer que não existam coisas que nós devemos abominar completamente. Tem coisas sim que são profundamente proibidas, que devemos evitar. Mas há questões difíceis também, nas quais nós precisamos ser moderados. Ele fala, por exemplo, da coragem. A coragem é uma virtude que fica no meio termo entre a imprudência e entre a covardia. Da mesma forma, Paulo chama os homens para serem sóbrios, serem sensatos, serem temperantes, aqui no texto. Por essa razão, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, se aplica aos homens. E observem que os homens aqui no texto, além de terem virtudes morais, também devem ter virtudes espirituais. Ele diz que eles devem ser sadios na fé, no amor e na constância. Essa ideia de constância poderia ser traduzida também como perseverança, como esperança. E essas 3 virtudes aparecem também ao longo de todas as Escrituras: fé, esperança e amor. Os homens devem ter essas virtudes na sua vida. Uma fé sólida no Senhor e Salvador, esperança nas promessas que Ele fez ao seu povo, e amor a Deus e também ao próximo. Por que a importância dos homens terem essas virtudes morais e espirituais? Porque os homens na igreja são modelos, são exemplo. Os homens têm uma grande responsabilidade aqui no texto, porque para Paulo os homens deveriam ser um espelho para toda a igreja, para os homens mais novos e também para as mulheres. E mais uma vez eu quero perguntar às crianças neste momento: crianças, quem são os seus heróis? Quem é que são modelos para vocês da forma de viver? Pessoas que vocês olham e falam: olha, eu quero ser como essa pessoa. Certamente você deve ter alguns nomes aí em mente, mas o meu convite para vocês nesta noite é: tenham os homens da igreja como modelos e exemplo. Olhem em primeiro lugar para os pais de vocês. Vejam seus pais como exemplos de caráter cristão,
de pessoas que vivem uma vida cristã sadia. Mas olhem também para os homens mais velhos da igreja, para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos. Todos eles devem ser modelos para vocês também, para que vocês aprendam a ter uma vida como eles, de maturidade na fé, na conduta, em tudo aquilo que vocês fizerem. E agora aos homens, lembrem-se, vocês têm uma grande responsabilidade, a de serem exemplo para todos na igreja. Há muitas pessoas nos dias de hoje que não se importam em ser exemplo para as pessoas, que pensam, não, da minha vida cuido eu, ninguém tem a ver comigo. Mas na igreja não é assim. Na igreja nós temos pessoas que olham para nós, que se espelham em nós, que veem a nossa conduta e nos têm como exemplos. Em todas essas coisas nós precisamos nos esforçar para ser exemplo, para sermos modelo, tal qual Cristo é para nós. Lembre-se do que Paulo disse. Nós devemos imitar a Cristo, mas ele também diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós também, apesar das nossas limitações, tenhamos condições de dizer, sejam meus imitadores. Para quem então é a doutrina de Cristo? Para quem é a doutrina de Cristo? Em primeiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, homens. Mas em segundo lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, mulheres. As mulheres também são alvo do ensino de Paulo aqui no texto. Ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam sempre mestras do bem. As palavras utilizadas aqui por Paulo começam a trazer a ideia de que as mulheres deveriam viver uma vida santa. Esse termo, sérias em seu proceder, traz literalmente a ideia de que você deve ser santo como se você estivesse no templo. Paulo tem em mente aqui o contexto do templo do Antigo Testamento, onde o povo judeu se reunia, e o que ele está dizendo é, vocês devem viver como se vocês estivessem sempre no templo, de forma santa, de forma séria e sábia no seu proceder. Ele também diz que as mulheres idosas não deveriam ser caluniadoras, e a palavra utilizada aqui por Paulo é como se ele estivesse dizendo, olha, não façam como o diabo. A palavra que ele usa é literalmente essa, não hajam como o diabo. E o que é que o diabo faz? O diabo mente. O diabo calunia, o diabo acusa, usa a sua língua para falar aquilo que é mal. O papel do diabo é utilizar a língua para maldizer. Por isso ele diz que elas não devem ser caluniadores. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos naquele texto que diz que não deve sair de nós nenhuma palavra torpe, como se o escritor bíblico estivesse falando sobre palavrões. E é bem verdade, nós não devemos falar palavrões. Só que quando ele fala sobre palavras torpes, o que ele tem em mente são palavras que causam mal, palavras que ofendem, palavras que caluniam, palavras que ao invés de bem dizer, maldizem. O apóstolo Tiago também nos diz que isso não deve acontecer. Como é que nós adoramos a Deus com a mesma boca com a qual nós maldizemos o nosso irmão que é criado à imagem de Deus? Mas Paulo diz que as mulheres idosas devem não ser caluniadoras. Como é que você tem usado a sua língua? Será que você tem usado a sua boca para bendizer os irmãos? Para instruir, exortar, aconselhar? Ou você tem usado a sua língua para maldizer, para fofocar? Para falar do pecado do outro, ao invés de ir ter com ele para dizer, olha, você está errado, você precisa melhorar? Ou talvez para distorcer a verdade para algum benefício próprio? A nossa língua não deve ser usada para isso. Por isso a instrução, para que as mulheres idosas não sejam caluniadoras. Ele também diz que elas não devem ser escravizadas a muito vinho. E isso é importante porque naquele contexto de Creta, era muito comum que as pessoas se embebedassem, se entregavam ao vinho de tal forma que perdiam o controle de si. Mas ele diz, as mulheres idosas também precisam ser controladas, ser temperantes, sensatas, aprender a se controlar, livres do excesso. E ele também diz que elas devem ser mestras do bem, literalmente ensinadoras, professoras daquilo que é bom. É muito comum as pessoas muitas vezes olharem para a igreja presbiteriana e estranharem o fato de que as mulheres não podem ser ordenadas ao oficialato. E por isso elas pensam que a mulher não tem nenhuma função de ensino na igreja. Só que não é assim. O mesmo Paulo que diz que as mulheres não podem ser ordenadas, não podem ser investidas com a autoridade de pastoras ou presbíteras, é o Paulo que diz que elas devem ser professoras, mestras daquilo que é bom. As mulheres têm um papel importantíssimo no ensino na igreja, para que as outras gerações conheçam ao Senhor, tanto pelo seu ensino formal, quanto também pelo exemplo,
tal qual os homens. Os homens ensinam pela sua palavra e exemplo. Da mesma forma, as mulheres ensinam pela sua palavra e pelo seu exemplo. E como elas ensinam? Verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos. E aqui Paulo dá instruções como que indiretamente às mulheres mais jovens, mostrando o que é que as mulheres mais velhas, mais maduras, deveriam ensinar a elas. E a primeira coisa que o texto ensina é que as mulheres mais novas devem ser exemplo no seu lar. As duas ideias aqui são de serem pessoas verdadeiramente cristãs no contexto do seu lar. Devem amar ao marido e amar aos seus filhos. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, recém-casadas, a amar ao seu marido e a amar aos seus filhos. Em outras palavras, elas deveriam ser testemunhas de Cristo no seu lar. Mas por que Paulo deveria falar isso? Uma coisa muito comum que acontecia na época de Paulo é que pessoas ouviam do Evangelho e se convertiam já sendo casadas. Só que naquele contexto não era o casal todo que se convertia, muitas vezes apenas uma das partes, ou só o marido, ou só a mulher. Nós sabemos que Paulo proíbe que haja casamento entre crentes e incrédulos, mas no caso de pessoas que já são casadas e uma das pessoas se converte, Paulo diz que eles não deveriam se divorciar, mas que, por exemplo, a mulher que é convertida deveria viver uma vida prudente na sua casa para ensinar por meio do seu exemplo. Para que por meio do seu testemunho cristão, o seu marido seja ganho pelo exemplo. Por isso ele diz que elas deveriam amar ao marido e aos filhos. Em outras palavras, deveriam cumprir a sua função como esposa e mãe, de cuidar, de zelar pelo seu marido e zelar também pelos seus filhos. Mas além disso, elas deveriam ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mais uma vez a ideia de sensatez, de ser moderada, de ser alguém temperante que tem controle de si, que não se deixa entregar por excessos. Devem ser sensatas, mas também devem ser honestas e boas. Devem ser sérias em seu proceder. Devem agir de forma condizente com aquilo que elas creem, tanto por uma disposição interna, como também pela sua conduta pura e boa. A ideia aqui também é de pureza, elas devem ser puras. Devem mostrar a pureza do Evangelho por meio da sua conduta. E aí Paulo diz que elas devem ser boas donas de casa. Só que, na verdade, a ideia de Paulo aqui é de dois adjetivos. É como se ele dissesse que elas devem ser boas e que elas devem ser donas de casa. E a ideia de ser boa é de ser gentil, de transparecer bondade na sua conduta. Enquanto a ideia de ser dona de casa é que ela deveria cumprir os seus papéis em casa. E a razão disso é que, provavelmente, no contexto de Paulo, muitas mulheres estavam se esquecendo da sua casa. Inclusive em favor da vida da igreja. Muitas mulheres que passavam tanto tempo fazendo as atividades da igreja que se esqueciam de ser testemunho na sua casa. Mas Paulo diz, elas deveriam ser donas de casa, deveriam cuidar das coisas da sua casa. E quando nós falamos em ser dona de casa, no nosso contexto moderno, talvez você pense, ele está falando de limpar a casa, de lavar a louça, mas não é isso que Paulo tem em mente. Paulo tem em mente a função da mulher como sendo aquela que promove a comunhão no lar. É aquela que está lá para dar suporte para o seu marido. É aquela que está lá para ser o suporte e uma ensinadora dos seus filhos. É aquela por meio de quem a casa desfruta de comunhão. É isso que é ser dona de casa aqui no texto. Paulo diz, elas deveriam ser donas de casa. Mas ele também diz que elas devem ser sujeitas ao marido. E aqui, muitas pessoas entendem errado essa ideia também, porque algumas pessoas pensam que as mulheres em geral devem ser sujeitas aos homens em geral. Mas não é isso que o texto ensina. O texto diz que as mulheres devem ser sujeitas não a todos os homens, mas ao seu próprio marido. E apesar disso também causar estranheza para algumas pessoas nos tempos modernos, isso não deveria ser estranho para nós cristãos, porque toda a vida cristã é baseada em submissão e obediência. Além de dizer que as mulheres deveriam ser sujeitas ao próprio marido, depois ele vai falar que os servos deveriam ser sujeitos ao seu senhor. Depois, no capítulo 3, ele vai falar que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Em outra carta, ele diz que nós, como cristãos, deveremos ser sujeitos uns aos outros em amor. Obediência e sujeição são marcas de todo cristão. E a razão disso é que o próprio Cristo se sujeitou ao Pai para se entregar em nosso favor. Se Cristo nos deu o maior exemplo de obediência e sujeição, como é que nós não vamos imitá-lo?
como é que nós vamos nos esquecer da submissão? Mas Paulo diz que elas deveriam ser sujeitas ao seu marido, para que assim elas fossem testemunhas do Evangelho na sua casa. E ele deixa isso muito claro, porque ele diz que se ela agir dessa forma, a palavra de Deus não será difamada. Porque, como eu disse, era muito comum naquela época que as mulheres talvez dessem tanta ênfase em outras coisas, se esquecessem da sua vida cotidiana, que os maridos olhassem e pensassem: nossa, mas ela se diz cristã, ela diz crer no Evangelho, mas ela não vive de forma justa na sua própria casa. Por meio de uma boa conduta, os seus maridos não teriam nada do que falar para elas quanto ao Evangelho. O Evangelho não seria difamado. A preocupação de Paulo aqui é com a reputação do Evangelho. Por meio de uma vida boa e honesta das pessoas, quer dos homens, quer das mulheres, o Evangelho seria visto na sua inteireza, e as pessoas conheceriam o Evangelho e se converteriam. Mas além disso, o texto fala a respeito dos moços. Em primeiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, homens. Em segundo lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, mulheres. Mas em terceiro lugar, a doutrina de Cristo também é para vocês, jovens. Não só homens, mas mulheres ainda não casadas. A doutrina de Cristo é para vocês, jovens. Vejam só o que Paulo diz: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aqui Paulo é muito objetivo. Ele poderia também gastar muito falando sobre o que ele espera dos jovens, mas ele fala sobre algo que é a tentação de muitos jovens: não serem criteriosos. Paulo diz que eles deveriam ser prudentes também, deveriam ser temperantes, deveriam evitar as paixões da mocidade, os excessos que muitas vezes nós como jovens estamos sujeitos, para viver uma vida sóbria, prudente e moderada. Mas ele continua de forma muito interessante, porque a partir do versículo 7, ele começa a falar com Tito, que também era um jovem. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Em outras palavras, Paulo passa a instruir os jovens, agora por meio do exemplo do próprio Tito. Ele diz como Tito deveria agir para que os jovens se espelhassem no seu exemplo e também vivessem o Evangelho na sua vida. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito deveria ser o primeiro, como pastor daquela igreja, a demonstrar boas obras. E como é que ele faria isso? No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo aqui fala de duas coisas: o ensino, ou seja, a palavra, mas também o exemplo de boas obras. Para mostrar que conhecimento e prática devem sempre andar juntas, e Tito deveria mostrar isso também. Mostrar o que ele ensina também por meio das suas boas obras. E nós vimos que o ensino aqui não diz respeito apenas ao púlpito, porque a ideia de Paulo aqui é mostrar Tito como um exemplo para todas as pessoas na igreja, especialmente aos jovens. Por essa razão, todos nós como cristãos temos que ter contato com a palavra de Deus, para que nós também exortemos, para que nós ensinemos, para que nós aconselhamos as pessoas com a palavra de Deus. Tito deveria ter uma linguagem sadia, baseada na verdadeira doutrina de Cristo. Deveria ser íntegro, aquilo que ele prega, ele deveria viver. Deveria ser reverente, sabendo o quão sério é a doutrina de Cristo, o quão séria é a palavra de Deus. E a razão disso é que o adversário seria envergonhado. Quem é que é o adversário que Paulo está se referindo aqui no texto? Bom, ele pode ter dois grupos em mente. Em primeiro lugar, aqueles falsos mestres dos quais ele já falou no capítulo anterior, mas ele pode ter em mente também aqueles de fora da igreja, que eram opositores do cristianismo, que estavam fora difamando a igreja do Senhor. Mas ele diz que se Tito vivesse dessa forma, e se os irmãos da igreja vivessem segundo o exemplo de Tito, o adversário seria envergonhado e não teria nada com o que acusar a igreja. Observem a preocupação de Paulo no texto. Ele não diz que Tito deveria viver uma vida íntegra para que ele não fosse acusado, mas para que eles não tivessem nada a dizer a respeito da igreja. A preocupação de Paulo é com o Evangelho e com a igreja. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa reputação, com a aparência que nós queremos passar para as pessoas. Talvez quando a gente vai receber alguém em casa, nós queremos arrumar a casa apressadamente para que a pessoa chegue e veja que nós nos preocupamos com a sua visita e arrumamos a casa. Mas nós nos temos preocupado com aquilo que as pessoas pensam com relação à nossa vida cristã?
com aquilo que eles pensam a respeito da igreja na qual fazemos parte? Será que a nossa conduta tem sido vista pelos outros como um exemplo do testemunho do Evangelho? Ou será que eles têm coisas a dizer? Nossa, ele se diz um crente, mas ele não vive como crente. Ele se diz membro da igreja, mas não vive em conformidade com o Evangelho. Ou será que eles vêm e dizem, esse sim é um cristão? Mesmo não concordando talvez com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de viver, ele diz, este é verdadeiramente um cristão. Não tenho nada do que acusá-lo. Essa é a preocupação de Paulo aqui no texto. Por essa razão, o terceiro grupo ao qual Paulo se dirige no texto é aos jovens. Para quem é a doutrina de Cristo? Em primeiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, homens. Em segundo lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, mulheres. Mas em terceiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, jovens. A doutrina de Cristo é para vocês, jovens. Mas em quarto e último lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, servos. Paulo agora se dirige aos servos. Versículo 9. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo agora está se dirigindo aos servos da igreja, aqueles que eram escravos naquele contexto. Nós não temos tempo aqui para discutir sobre todas as questões que envolveram a escravidão no período do Império Romano, mas esses dias nós tivemos um estudo bíblico a respeito da epístola de Paulo a Filemon. Nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre como era a escravidão naquele contexto. Então, se você quiser depois procurar nas nossas mídias sociais, nós tivemos um estudo muito proveitoso sobre a natureza da escravidão nas Escrituras. Mas agora Paulo se dirige àqueles que são escravos, àqueles que são servos. E muitos daqueles servos cristãos tinham senhores que não eram convertidos também. Alguns sim, mas nem todos. Mas mesmo com aqueles servos que tinham senhores maus, senhores incrédulos, eles deveriam ser em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. E essa palavra utilizada por Paulo é muito forte. É como se ele dissesse que os servos devem ser agradáveis aos seus senhores. Os seus senhores devem ver nos seus servos motivos de satisfação. Quando é que nós, no nosso contexto de trabalho, pensamos nisso? Em como nós podemos agradar aqueles que estão em posições superiores à nossa? Será que nós temos pensado em coisas assim? Mas Paulo diz, os servos deveriam mostrar obediência. E como nós já vimos, obediência é uma das marcas de todo cristão. A Deus em primeiro lugar, aqueles que foram colocados em posição de autoridade, governantes, líderes na igreja, mulher ao seu marido, servos aos senhores, filhos aos pais, tal qual Cristo foi com o nosso Pai. Deveriam ser obedientes, não sendo nem respondões e nem furtando. Duas tentações que poderiam ser comuns para os servos daquela época. Havia muitos escravos a quem eram confiadas grandes quantias de dinheiro ou de bens. E eles poderiam pensar, eu vou pegar apenas isso aqui, ele nem vai perceber. Tentar tirar algum proveito da sua situação. Ou então ser respondão, questionar as ordens do seu Senhor. Paulo diz que se eles fizessem isso, eles não estariam honrando o Evangelho. Mas em tudo, eles deveriam dar prova de fidelidade. Deveriam ser fiéis ao seu Senhor. Porque eles são verdadeiramente crentes, convertidos. E a razão disso, mais uma vez, para que o Evangelho não seja difamado. Pela terceira vez essa ideia aparece no texto. A preocupação de Paulo é com o Evangelho. A preocupação de Paulo é com a doutrina de Cristo Jesus, com a reputação da igreja. Por que é que os servos deveriam obedecer ao seu Senhor? Porque por meio do seu bom proceder, das suas boas obras, mesmo em momentos de dificuldade, a doutrina de Cristo seria ornada. As pessoas veriam o brilho que é o Evangelho e a doutrina de Cristo Jesus. Não teriam com o que difamar os cristãos, mas se sentiriam interessados pela doutrina de Cristo. E por meio do testemunho deles, poderiam se converter. Por essa razão, em quarto lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, servos. A doutrina de Cristo também é para os servos. Para quem então é a doutrina de Cristo? Para quem é a doutrina de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, homens. Em segundo lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, mulheres.
Em terceiro lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, jovens. E em quarto lugar, a doutrina de Cristo é para vocês, servos. Todos nós somos alvo da doutrina de Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a viver a doutrina de Cristo Jesus na nossa vida, no nosso contexto diário, não apenas na igreja, como nós vimos, mas nós devemos viver como se nós estivéssemos no templo em toda a nossa vida. E Paulo nos dá razões para isso. Vejam que, apesar de Paulo dar diversas instruções específicas para vários grupos da igreja, há 3 coisas que acontecem ao longo de todo o texto. A primeira coisa é a moderação. Nós vimos que várias vezes Paulo diz que os cristãos devem ser sensatos, devem ser autocontrolados, devem ter domínio próprio, ter critério e juízo para decidir em momentos difíceis. Todos são chamados a serem criteriosos e prudentes. Mas em segundo lugar, todos são chamados a ter uma fé sadia. Ele fala sobre a saúde que vem a partir da doutrina de Cristo. Ele falou isso no versículo 1. Falou isso quando ele falou a respeito de Tito, quando falou também dos outros grupos da igreja. Todos são chamados a serem sadios na fé, a terem conhecimento pleno da vontade de Deus para viverem isso na sua vida. Porque uma doutrina sadia leva a uma vida cristã sadia, as boas obras, a prática daquilo que o Senhor espera de nós. Mas em terceiro lugar, Paulo também mostra uma preocupação muito grande com a reputação do Evangelho, com a reputação da igreja. Por que é que nós, como igreja, devemos fazer boas obras? Por que é que nós somos chamados a viver uma vida de obediência, não só aqui, mas em todos os nossos contextos, na família, com amigos, no trabalho? Por que é que nós devemos fazer boas obras? Jesus nos disse, não para sermos vistos pelos homens, mas para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que eles não tenham nada para que acusar a igreja, para dizer que nós somos hipócritas. Pelo contrário, para que eles vejam o nosso testemunho e conheçam o Evangelho que também nos transformou. Essa é a grande preocupação de Paulo aqui no texto. A doutrina de Cristo é uma só, mas ela se aplica a todos nós, nas tentações que nós passamos, nas nossas dificuldades. E nós podemos ver que, apesar de todas essas coisas serem requisitadas de nós, muitas vezes nós temos dificuldade em cumpri-las. Nós ainda precisamos crescer na fé, crescer em maturidade, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é não apenas o nosso grande exemplo para todas essas coisas, mas é aquele que garante que pelo seu Evangelho, pela sua doutrina, nós somos capacitados a viver dessa forma. Dia após dia, no contexto da igreja, na nossa vida cristã, Ele nos capacita a vivermos dessa forma. Por essa razão, nós devemos valorizar a vida na igreja. É na igreja que nós temos outros irmãos que têm esse mesmo propósito, que nós temos exemplos, que nós podemos fomentar e desenvolver todas essas coisas. Por essa razão, a doutrina de Cristo é para todos nós. Para quem é a doutrina de Cristo? Em primeiro lugar, para vocês, homens. Em segundo lugar, para vocês, mulheres. Em terceiro lugar, para vocês, jovens. E em quarto lugar, para vocês, servos. A doutrina de Cristo é para todos nós.